Você pode dizer, assim, mais tecnicamente, quais são os riscos de não utilizar aviamentos certificados adequados aos uniformes de proteção? Quais os maiores riscos que você vê? Sim. Com relação a riscos, nós temos alguns. Vamos começar primeiro pelo mais importante, que é a vida do funcionário, certo? Ao você não utilizar um aviamento devido para isso, traz vários riscos. O primeiro risco é, no caso de um fogo, alguma coisa assim, queimar a pele do funcionário. Essa O é a primeira uniforme coisa. romper. O uniforme romper ou o fogo passar, né, essa cobertura que tem Certo. e você ter uma queimadura que pode ser de segundo, terceiro grau, quarto ou quinto, inclusive, assim. Porque se ele não tiver a proteção certa, vai passar. Além disso, você utilizando um material errado, por exemplo, você precisaria utilizar para um uniforme retardante à chama, você precisa também utilizar não somente o tecido adequado, você precisa utilizar a faixa também adequada também. Porque se você utilizar uma faixa, a faixa vai pegar fogo, se ela não for adequada. E vai ser um material que vai continuar em combustão. Vai dar combustão e vai acabar pegando fogo também. Porque, como o nome bem diz, e tem muita gente que confunde e acaba chamando o material de anti-chama. Mas essa é uma das maiores confusões que a gente vê no mercado. Eu queria a faixa ou a linha né, anti-chama. Anti-chama. Não é anti-chama. Anti-chama quer dizer que chama... Que ele resiste a tudo. Não, exato. O material ele é retardante. Ele vai retardar o efeito do fogo. Então, isso é o que dá o tempo suficiente para um funcionário que está perante uma situação de perigo, dele tirar essa roupa, ou dele ter o tempo, por exemplo, suficiente para evacuar a área onde ele está e está pegando fogo. Porque pode ser que onde ele está, o ambiente pegou fogo... E ele precisa de um tempo suficiente para poder sair de lá, encontrar o caminho, se tiver muita fumaça. Isso que também atrapalha no uniforme. Porque se você tiver um material que não é esses que são retardantes, ele vai entrar em combustão e vai começar, por exemplo, um material de poliéster, vai começar a emitir gases. E tudo isso aí também é tóxico. Então, que junto com a caloria vai penetrar no pulmão também. Perfeito. Então, a pessoa, assim, não vai conseguir respirar direito, ele pode acabar desmaiando. E aí não vai ter o que fazer, ele não consegue nem sair dessa situação onde ele está. São coisas que ninguém pensa. Ele não tem o tempo suficiente. Porque a gente pensa, vai pegar fogo, ele bate, ele pode bater. Não, ele não vai conseguir, talvez ele não consiga nem respirar. Então ele não tem nem tempo de pensar o que ele precisa fazer, porque ele não consegue nem respirar. Imagina você estar numa situação que você não consegue nem respirar, você não consegue pensar em nada, né? Não. Então, é importantíssimo ele ter um uniforme que contém os materiais e da maneira correta para ele não botar em perigo a vida dele. Além da vida do funcionário, que é o mais importante, quais são os outros problemas? A qualidade do uniforme que você entrega. Porque um material que é retardante à chama, por exemplo, tanto que nós temos tanto de algodão tratado quanto de aramida, que aí é uma fibra muito mais resistente, é que você consegue utilizar ele por muitas mais lavagens, por exemplo. Sim. Então, por exemplo, se você usa um material de poliéster e tudo mais, ele não vai ter a mesma durabilidade. E você precisa que um material... Exato. Você sabe muito bem que o custo do próprio tecido, né, de retardante à chama... É muito alto. Como você bem disse, o custo de um uniforme inteiro, ele é muito mais elevado. Mas por que é isso? Porque a qualidade dos materiais que você usa são muito maiores. Então... Você aplicando isso, você precisa que tudo condiga, né, com o que você quer passar. Se você vender para ele um uniforme com um tecido maravilhoso, mas a faixa que você utiliza, o zíper, o velcro ou a linha não são assim, o uniforme vai estar lá, mas vai começar a descosturar, vai começar a ter, como se diz, pode craquelar uma faixa. Tem várias coisas que podem acontecer. Então, primeiro, você já teve um problema com a vida do funcionário. Segundo, a qualidade do que você entregou. O seu cliente não vai estar feliz com isso. E com isso, você acaba se queimando. Você acha que ele vai querer comprar novamente com você um uniforme que não durou o quanto ele precisa ou que não cumpriu as funções que precisa? Não. Então, estamos sendo, tanto você... quanto eu, confeccionista, estamos sendo beneficiados por essa nova adendo na NR10. Sim. Porque as suas vendas, elas vão, assim, aumentar muito, porque você não vai conseguir mais fazer uniforme NR10 sem estar com os aviamentos corretos, né? Com certeza. Então, nunca essa parceria nossa foi tão
nunca casou tanto, né? Sim, sim. Eu acho que isso é fundamental e mais ainda numa parceria como a nossa, onde a gente sabe que tanto vocês como nós temos os mesmos valores pela qualidade Exato. e o benefício que a gente tem que trazer para eles, que é tanto, como eu falei, a vida da pessoa, também a qualidade do produto que você vai entregar e a outra coisa que também não podemos esquecer é que, normalmente, dos clientes que nós trabalhamos, muitos deles, eles participam também de licitações, por exemplo. Sim. E né, num tipo de venda assim, se você falhar com eles, você vai ser expelido da licitação, você vai perder o contrato. Já E vimos normalmente casos. são contratos grandes, de Milionários. fornecimento, milionários, contratos de fornecimento a longo prazo, onde você acaba perdendo o contrato, perde a credibilidade e tudo mais. Por quê? Porque você quis economizar num item assim. Eu acho que é melhor você vender por um preço que faz sentido e que vai cumprir com tudo que você precisa, Sim. do que você oferecer para ele um precinho lá embaixo, porque ele quer saber de preço, precisa de um preço assim, e aí vai acabar depois, né, não se importando com todos os outros fatores que são muito mais importantes do que esses que a gente mencionou.